Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O governador Carlos Brandão anuncia a vinda do presidente Lula a São Luís para esta sexta-feira. Conheça a lei municipal que cria ônibus exclusivo para mulheres. Ex-presidente José Sarney é homenageado na Assembleia Legislativa. E no quadro Sala de Entrevista, tem um bate-papo com a professora da UFMA, Letícia Cardoso, que explica sobre o projeto Caminhos da Boiada, que ajudou a mapear os grupos de Bumba Meu Boi que atuam na grande ilha de São Luís. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 20 de junho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Federal prendeu um homem por produzir e armazenar cenas de abuso sexual. A ação aconteceu na manhã de hoje, na região metropolitana de São Luís. O investigado também é acusado de estuprar uma vítima menor de 14 anos. A pena pelos crimes pode chegar aos 27 anos de prisão. O governador Carlos Brandão anunciou que o presidente Lula fará uma visita ao estado na sexta-feira. O evento é para anunciar a implantação de um corredor de transporte público na Avenida Litorânea, que deve receber 237 milhões de reais em investimentos e mais 9 bilhões na criação de polo de energias renováveis no estado. Um relatório do Atlas da Violência revelou que em 2022, 7 a cada 10 pessoas assassinadas no país eram negras. O levantamento foi divulgado nesta semana. A taxa de homicídios é de 29,7 para cada 100 mil habitantes, 3 vezes maior que o índice registrado para pessoas brancas. Todos os estados do Nordeste têm a média de mortes maior que a média nacional. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que reformula o novo ensino médio em uma votação simbólica. Uma das mudanças é a que aumenta a carga horária das disciplinas obrigatórias, como português, matemática, ciências e a inclusão do espanhol como terceiro idioma. Olha, o presidente Lula sancionou nesta semana a lei que prevê a criação por estados e municípios de planos de metas para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. A lei prevê a criação por estados e municípios de planos e metas de enfrentamento à violência contra a mulher. Esses planos e metas devem ter iniciativas como a inclusão da disciplina específica de enfrentamento à violência contra a mulher em cursos regulares das instituições policiais, monitoramento, reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor. Também devem ser asseguradas a expansão das delegacias de atendimento à mulher, ampliação dos horários de funcionamento dos institutos médicos legais e dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência, disponibilização de dispositivo móvel de segurança que viabilize a proteção da integridade física da mulher. A lei também prevê que o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública colete informações e dados para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E ainda falando sobre a violência contra a mulher, segundo dados da Polícia Civil, no ano passado foram registrados 60 boletins de ocorrência por assédio sexual em todo o estado. Ainda de acordo com a polícia, os dados deste ano estão sendo contabilizados. Aqui na capital maranhense, como uma iniciativa para ajudar no enfrentamento a esse tipo de violência, foi promulgada uma lei que destina parte da frota do transporte público da capital para o uso exclusivo de mulheres. Mas alguns pontos desta lei estão sendo questionados por setores da sociedade. A viagem, bem que poderia ser tranquila, mas nem sempre é assim. O transporte público, muitas vezes, é um lugar inseguro para as mulheres. Mais de 300 casos de importunação sexual foram registrados em São Luís em um período de 5 anos.
Muitas dessas ocorrências aconteceram dentro do transporte público da capital. Uma breve pesquisa realizada aqui na parada de ônibus da Fonte do Bispo mostra que esse número pode ser ainda maior. A maioria das mulheres entrevistadas disse já ter sofrido ou presenciado uma situação de importunação sexual dentro do transporte público. Não foi só uma, né? Várias vezes. Homem sentado do meu lado, abrindo as pernas, encostando em mim. Então, isso incomoda muita gente. Nós somos mulheres, claro. Aí, às vezes, eles dizem assim, não, por conta da roupa, tá? Não é isso, né? É falta de respeito também. Na época, quando eu estudava, tinha um homem, né, um senhor, e ele ficava olhando para minhas partes íntimas, né? Então, eu me senti muito constrangida e frustrada. Mas qual a solução para esse problema? Em São Luís, uma lei foi criada com o objetivo de diminuir o número de casos e institui o percentual de ônibus destinados ao transporte público coletivo para uso exclusivo do público feminino em determinados horários. Essa lei instituiu a reserva de ônibus de 20% para uso exclusivo das mulheres em horário de pico. Seria 6 às 9 da manhã e 5 às 8 horas da noite. Essa semana ainda estaremos em reunião com o secretário na SMTT, juntamente com outros órgãos que são responsáveis para a execução desta lei. O projeto foi apresentado à Câmara no início de outubro de 2023, aprovado em regime de urgência em março de 2024, entrando em vigor no dia 4 de junho deste ano. Além da reserva de 20% da frota para o público feminino em horários de pico, a lei prevê que os ônibus devem ser conduzidos preferencialmente por motoristas do gênero feminino e a cobrança de passagens também deve ser feita por mulheres. Novidade para alguns motoristas. Quer dizer que vai ser só mulher? Eu acho que não. Dá certo não. Dá não. No texto da lei, também há a previsão de que os ônibus sejam identificados com a cor lilás, fazendo referência à luta das mulheres contra a violência. Essa e outras medidas propostas na legislação ganham apoio de parte dos usuários do transporte público, mas também vem recebendo críticas. Porque já tem tanto poucos ônibus, aí vai dar separar homem, mulher, diminui ainda. Então eu não sou muito a favor, não. Eu sou contra. De fato, a lei não prevê um aumento no número de coletivos em circulação. O texto é claro. Não será necessária a implantação de novos ônibus, adequando-se o percentual de 20% à frota já existente. Para essa advogada, muitos pontos da lei são questionáveis. É uma lei absolutamente inconstitucional, porque tudo aquilo que vem segregar e privilegiar um grupo em detrimento de outro, ele é absolutamente inconstitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. A partir do momento que você segrega a mulher, significa o quê? Que essa mulher ela não tem condições de andar no espaço público. E aí, vamos retirar o nome mulher e colocar o nome negros. Imaginemos se fossem negros. Os negros também eles sofrem racismo, não sofrem no país? Eles são vítimas de crime. Digamos que eles sofressem esse crime de racismo dentro dos ônibus coletivos. Seria correto nós retirarmos os negros dos ônibus coletivos e colocarmos em um espaço próprio para eles? Qual seria a repercussão disso? Polêmicas à parte, o desejo do usuário e da usuária do transporte público é um só: respeito. Tem muitos caboclos que são irresponsáveis, né? Aí não respeita, sabendo eles que a mãe deles também é mulher. E aí para um cidadão ele poder se aproximar da mulher, ele tem que ter a autorização dela, tem que saber como ele se projetar para ela. Aí ficar só aí merece cadeia. Vai ser ótimo, né? Porque às vezes a gente se sente muito desconfortável com o ônibus muito cheio, os homens ficam encostando. Às vezes nem tem a maldade, mas mesmo assim a gente já se sente incomodado que a gente não sabe o pensamento de cada um, né? O ex-presidente José Sarney foi homenageado com a maior honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão, a medalha Manuel Beckmann. A música é para recepcionar um ícone brasileiro. José Sarney chegou à Assembleia para uma manhã de homenagens. O ex-presidente foi agraciado com a medalha Manuel Beckmann, que homenageia personalidades que prestaram relevantes serviços para o Estado. Muito honrado, porque essa homenagem tem
uma significação muito grande, que é da Assembleia do meu estado e com a presença do governador. Nada mais justo do que estar aqui com um político experiente, um político que prestou um grande serviço à nação, mas acima de tudo, um escritor, esse que talvez seja a área que ele mais gosta. Ele foi homenageado aqui como político, como escritor, deixando esse grande legado para o Maranhão. Estamos aqui para prestigiá-lo, porque é uma justa homenagem. O autor do pedido foi o deputado Roberto Costa. Esse reconhecimento que ele recebe, não apenas da Assembleia, mas de todo o Brasil e do mundo, é exatamente produto de toda a sua obra de transformação e de melhorias na vida da nossa população. Das mais de 9 décadas de vida, José Sarney dedicou boa parte delas à política e à literatura. E, portanto, a contribuição não só para o Maranhão, mas também para o Brasil, recebe a maior honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão. Com o plenário cheio, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, conduziu a solenidade. Mas antes, ressaltou que Sarney é alguém que vai bem além da política. Não só como um Sarney estadista, político, que foi governador, que foi senador, que foi presidente, mas o Sarney, pessoa, gentil, delicado, educado, cortês, conciliador. José Sarney de Araújo Costa tem 94 anos e nasceu no município de Pinheiro. Ele é advogado. Na década de 50, ingressou na Academia Maranhense de Letras e também ocupou o primeiro cargo político, o de deputado federal. Em 65, foi eleito governador do Maranhão, depois foi senador. Se elegeu vice-presidente na chapa de Tancredo Neves nas eleições indiretas de 85. Com a morte de Tancredo meses depois, Sarney assumiu o comando do país até 1990. Em 91, se elegeu senador pelo Amapá, cargo que ocupou até 2015, quando encerrou a carreira política. Dediquei toda a minha vida à política, ao serviço do meu país. Minha reflexão final é que essa paixão do bem comum e da política é maior do que a paixão da vida. E não foi só na política que Sarney foi eleito. Em 1980, se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é autor de mais de 120 obras. Algumas fazem parte da exposição Hoje é Dia de José Sarney, organizada pela Fundação da Memória Republicana. O espaço na Assembleia tem livros e painéis com trechos das obras do ex-presidente. José Sarney dividiu a vida sempre entre essas duas paixões, a literatura e a política. Ele diz que a política foi um acaso, mas a literatura foi a sua grande paixão. José Sarney levou o Maranhão e o Brasil para além dos territórios geográficos através de suas obras. Vida dedicada aos livros e ao serviço público. Reconhecimento que vem de todos os lados, independente da orientação partidária. José Sarney, pela sua inteligência, pela sua capacidade de conciliar, de enxergar na frente, nos deu hoje, aos 94 anos, uma aula de o que é ser político. Eu fui político a vida inteira e me senti recompensado de ter vindo nessa homenagem. Vim homenageá-lo e ele que me homenageou, ensinando-me coisas que eu já tinha até me esquecido. Que esta cerimônia tem para mim um significado extraordinário, que muito me comove, um reconhecimento que eu recebo com o maior honra e maior gratidão. Homenagem muito bonita para o ex-presidente José Sarney, né? Olha, gente, acontece hoje a segunda mostra de sotaques, reunindo diversos cantadores de grupos de Bumba Meu Boi. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, nesse período aí de São João, tem muitas programações culturais acontecendo aqui pela cidade e o SESC, que é um grande parceiro da cultura popular, também está fazendo aí, entrando em sua segunda edição, a segunda edição do Balaio de Sotaques. Aqui ao meu lado a Josiane Silva, que é analista de cultura do SESC, vai contar um pouquinho melhor para a gente como é que está essa programação, o que o pessoal pode esperar dessa nova edição do Balaio de Sotaques que acontece durante esses próximos dias aqui em São Luís. Boa tarde.
Boa tarde. Então, a Mostra Sesc Balaio de Sotaques está começando esse período, né? Essa semana agora, essa segunda quinzena do mês de junho. E aí é um projeto que trabalha com a valorização das manifestações culturais, a valorização da memória ancestral, do patrimônio imaterial. E é um projeto bem antigo, né? Um projeto que existe desde a década de 80. É um dos projetos mais antigos do Sesc. Agora, falando em mostra, é o nosso segundo ano, como você falou, a Mostra Sesc Balaio de Sotaque, que faz esse trabalho da mediação cultural. A festa continua nas unidades do Sesc Deodoro e do Sesc Turismo no dia de 20 a 23 e no Sesc Deodoro 21, 22 e 24. E assim, está aberto ao público, sintam-se convidados, venham prestigiar o trabalho que está bem interessante. Por exemplo, aqui no Sesc Deodoro, qualquer pessoa pode entrar com carteira ou sem carteira, também pode estar contribuindo para o projeto Mesa Brasil, fazendo um trabalho aí de solidariedade. E no dia 21 nós temos a quadrilha Rosa Junina, nós temos o boi da Baixada, que é o boi União da Baixada, o boi de Axixá e lógico que não poderia faltar no Balaio de Sotaques do Sesc aqui em Maranhão, o boi de Maracanã, que vai encerrar essa primeira noite no Deodoro. E no dia 22, no sábado, nós convidamos aí o papai e a mamãe para trazer as criançadas para o balaio de brincadeiras, que vai começar a partir das 14 horas. Então, é o vesperal da Mostra Sesc Balaio de Sotaques. Então, a gente vai ter o balaio de brincadeira, performance de Catirina e a Promessa de São João, Barriquinha, Arte da Criança. E também a gente vai encerrar esse primeiro momento com um show Mundo Fantástico. Então, nesse show vai ter interação com as crianças, vai ter personagens das manifestações do cacuriá, do tambor, do boi. Então, vai ser bem interessante. E aí, na segunda parte dessa noite do dia 22, teremos o cacuriá, mirim, rabo de saia, a companhia Barrica, que não poderia deixar de faltar. E damos destaque também ao boi Rama Santa, que é o boi Costa de Mão, que é um boi que precisa ser preservado porque ele está em extinção e o Sesc, fazendo seu trabalho social, seu trabalho artístico-cultural, não poderia deixar de faltar esse sotaque na nossa festividades. E aí essa noite termina com o boi Brilho da Ilha, que é um boi de orquestra também, que é um boi aí que é viajado, já passou aí por vários estados e estará encerrando essa primeira noite do dia 22. Perfeito, muito obrigado, viu, Josiane, pelas suas informações. Lembrando a todo mundo que estiver interessado em acompanhar o Balaio de Sotaques nas redes sociais, a programação não acontece somente aqui no Sesc Deodoro, também tem programação acontecendo no Sesc Turismo do Olho d'Água e também quem quiser acompanhar mais informações pode entrar aí nas redes sociais do Sesc Maranhão, lá vai ter toda a programação, os locais e os horários, tudo direitinho para você que está em casa não perder essa possibilidade de ver essas apresentações que são nossas aqui do Maranhão. O Balaio de Sotaques tem sempre uma oportunidade, dá sempre oportunidade aos cantadores, aos percussionistas e aos dirigentes dos grupos de explicarem um pouco a origem de suas brincadeiras para o povo ficar mais a par, ter mais conhecimento aí sobre a nossa cultura popular. Então fica aí o convite a todo mundo para acompanhar a segunda mostra, a segunda edição da Mostra Balaio de Sotaques. Essas foram as informações de hoje. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Robert, para você conhecer mais sobre os diferentes grupos de Bumba Meu Boi que estão na Grande Ilha de São Luís. O projeto de pesquisa da UFMA, Caminhos da Boiada, mapeou os grupos de São Luís para você ficar atento e conhecer também onde são os terreiros desses grupos. Vamos saber mais informações agora no quadro Sala de Entrevista, com a jornalista Luísa Rabelo. Com o objetivo de mapear os grupos de Bumba Meu Boi e ampliar o conhecimento a respeito dessa tradição, o projeto Caminhos da Boiada traz aí vários ensinamentos e pesquisa a respeito dessa tradição, como eu falei agora há pouco. E comigo aqui a coordenadora do projeto, a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMA, a professora Letícia Cardoso. Boa tarde, professora, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Luísa, obrigada. Para a gente começar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre como nasce esse projeto e quais são os resultados alcançados nesses 4 anos. Bom, o Caminhos da Boiada, ele veio preencher lacunas que nós tínhamos nas políticas públicas locais a respeito dos grupos de Bumba Meu Boi. Nós não tínhamos uma sistematização, organização e localização das sedes, né, de uma forma acessível, fácil para a população em geral. Então nós conseguimos mapear 100 grupos de Bumba Meu Boi da ilha,
de vários sotaques, então em localidades bastante diferenciadas, zona rural, zona urbana, periferias, zonas centrais, e está tudo isso disponível hoje no site do Caminhos da Boiada, www.caminhosdaboiada.com.br, e também através de mapas impressos que nós distribuímos pela cidade. E aí a gente estava conversando aqui, eu e a professora nos bastidores, a senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi sobre os sotaques. Antigamente a gente pensava que aqui no Maranhão tinha aí 5, 6, no máximo 7 sotaques. Isso ainda permanece? O que a pesquisa mostra? Bom, tradicionalmente, né, e são catalogados 5 sotaques. Dentro de uma perspectiva assim, de gestão pública, alguns folcloristas defendem isso. Não há um consenso sobre quantos são, quais são os sotaques, digamos assim, convencionais. Mas a gente tem trazido a ideia de sotaque de acordo com aquilo que os brincantes nos apresentam. Nós entendemos que quem dá legitimidade à cultura é quem faz a cultura. Então, a gente continua representando nos nossos mapas 6 sotaques, que são os sotaques de matraca, também chamado da ilha, que é o mais, digamos, frequente na ilha de São Luís, o de orquestra, né, que é da região do Munim, mas aí na nossa pesquisa nós já entendemos que existe o sotaque de orquestra da ilha e o sotaque de orquestra do Munim. São formas diferenciadas de tocar. O sotaque de baixada, também conhecido como sotaque de Pindaré, e aí dentro do sotaque de baixada, a nossa pesquisa já vem mostrando também variações. Né? Nós entendemos que existe o sotaque de baixada de Caixa, o sotaque de baixada de Ritinta e o sotaque de baixada da Baixada, que seriam, digamos assim, apropriações, mudanças, ou mesmo instrumentos que já existiam e que na ilha, na capital, não eram muito conhecidos. Entende? Então aí nós já falamos de 3. Temos também o sotaque de Zabumba, conhecido como de Guimarães. Se nós formos comparar, por exemplo, o boi de Guimarães com algum boi de Zabumba da ilha, em São Luís, nós vamos perceber também diferenças no tocar e na forma de dançar também. Então, o interessante de falar de sotaque é que a gente perceba que, embora hajam aproximações entre alguns grupos, né, nós temos aí um universo simbólico e único em cada comunidade, em cada grupo. Então, cada grupo poderia muito bem dizer que tem um sotaque próprio, particular. Falta nós falarmos do boi Costa de Mão. O boi Costa de Mão vem da região de Cururupu, é o boi que é tocado com tambores na costa da mão. Né? Esse sotaque ele é bem lento, compassado. E como tem poucos grupos de Costa de Mão, eles costumam ser muito parecidos realmente uns com os outros. São muito conhecidos pelo bordado muito trabalhado e também pela cadência mais lenta. E faltou o alternativo, que seria, digamos, o mais jovem dos sotaques, que nós defendemos que ele realmente existe, apesar da confusão ou mesmo da crítica que alguns folcloristas fazem, e mesmo apreciadores da cultura que dizem que o alternativo não merece ser sotaque. Nós defendemos que sim, porque os produtores culturais deste sotaque se reconhecem, se identificam como alternativos. Qual seria a principal característica deles? São grupos que fazem homenagens a outras brincadeiras, a outros sotaques. Então, por exemplo, a Companhia Barrica, quando a gente assiste ao espetáculo do Barrica, nós vemos que eles fazem uma homenagem tanto ao Zabumba, quanto à orquestra, quanto à matraca, enfim, exaltando os grandes nomes da cultura. Então, eles fazem apropriações estéticas em torno de outras modalidades e expressões culturais. Entra até quadrilha, cacuriá, coco, festa do divino. A gente percebe que o que identifica esses grupos alternativos é o hibridismo. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho do aplicativo que vai ser lançado agora. Fala para a gente o dia. Sim. Essa é a novidade do projeto em 2024. Nós temos o aplicativo para celulares, inicialmente para Androids, depois para iPhone.
em que qualquer usuário vai poder baixar o aplicativo a partir do dia 20 de junho. Já convidamos para o Arraial de Santo Antônio, que será de 20 a 30 de junho. E nós teremos também uma banquinha com produtos do projeto, em que teremos camisas, copos, matracas personalizadas. Quem quiser apoiar o projeto dessa forma, também estaremos lá. E o usuário pode baixar o aplicativo gratuitamente. Nesse aplicativo terá a localização de todos os grupos, dos 100 grupos mapeados, com imagens, contato dos líderes, né? Então, assim, através da ferramenta de GPS, você vai clicar no grupo e já vai poder identificar essa sede. Se quiser ir com amigos, visitar, é só ligar para o líder, né, e combinar isso. Então, a gente percebe que isso pode ajudar essa cadeia produtiva, né, inclusive do ponto de vista turístico. Também vamos oferecer os telefones dos artesãos. Muita gente quer fazer o seu chapéu de bumba-boi, a sua roupa, a sua tiara, camisa bordada. Então, os artesãos foram mapeados também, estão lá disponíveis no aplicativo. Isso é muito difícil de achar. Todo São João as pessoas ficam me perguntando, Letícia, mesma estava procurando e não achei. Onde eu faço um chapéu de bumba-boi? Onde eu faço um colete, uma blusa bordada? Então, agora vocês vão ter a oportunidade apenas acessando o aplicativo e ligando para os artesãos. Nós não temos essa mediação, nós vamos apenas oferecer o telefone, disponibilizar isso para a comunidade maranhense. Professora, parabéns pelo seu projeto, parabéns por fomentar aí a cultura, a economia, né? E também essa sensação, né? Essa ideia de pertencimento. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Luísa, parabéns pelo programa. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também à professora Letícia Cardoso. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Uma ótima quinta-feira para você.